Olá pessoal, nós criamos um podcast, Vídeos Dão Dinheiro, né? Como vocês já sabem, que vocês já seguem o canal no YouTube. Mas tinha pessoas que me fizeram também uma pergunta, né? Uma pergunta específica. Eles perguntaram se podcasts também dão dinheiro. A resposta é sim, podcasts dão dinheiro. Vou falar como. Como nós já sabemos, agora tem uma nova onda de podcast. Muitas pessoas querem criar o seu podcast de vídeo que postam no YouTube, ou que são só áudios que tocam no Apple Podcast, ou mesmo no Spotify e essas várias plataformas. Então, muitas pessoas têm essa curiosidade de saber se é rentável. E é sim rentável, porque nós descobrimos isso tudo porque nós também estávamos a tentar rentabilizar o nosso podcast para cobrir os custos de produção. Descobrimos várias maneiras que a pessoa consegue rentabilizar o seu podcast, né? Mas tem um ponto muito importante para conseguir rentabilizar o podcast. Se você não seguir este ponto, né, ou não conseguir fazer isto, vai ser muito difícil vos mostrar essas várias maneiras, né, essas 8 maneiras que consegues rentabilizar o seu podcast. E esse ponto muito importante é tens que ter um público-alvo. Isso quer dizer o quê? Tens que ter fãs que gostam do teu conteúdo ou gostam do teu podcast, que vão sempre ir assistir o teu podcast. Isso ajuda muito quando também esses fãs estão disponíveis e conseguem pagar para ver o teu conteúdo. Quando eles conseguem pagar para ver o teu conteúdo, fica mais fácil também conseguir acessar essas várias maneiras de rentabilizar o teu podcast. Então, ter público-alvo é muito importante. Se não tens público, todos esses pontos que eu vou falar vão ser muito difíceis conseguir alcançar. Mas agora vamos no vídeo, vamos mostrar as 8 maneiras que consegues fazer dinheiro com o seu podcast. A primeira maneira de fazer dinheiro com o seu podcast é ter um patrocinador ou ter publicidades diretas dentro do seu podcast. Isso pode ser de várias maneiras. Podes ter um banner no teu podcast a mostrar o logo da empresa que está a patrocinar o teu podcast, né? Provavelmente te pagaram para ter o logo deles da empresa, ou podes ter produtos, podes ter assim, se eles são uma empresa de água, podes ter água ali no set. Financia o projeto, financia o podcast e a tua marca vai estar aqui. Podes passar as próprias publicidades deles dentro do seu podcast, assim, uma espécie de intervalo, passar a publicidade ou no princípio do podcast, passar a publicidade desta marca. Podes fazer uma publicidade, tu como podcaster, né? Podes fazer uma publicidade a falar dos benefícios de usar aquela marca e tudo mais. Isso não é muito fácil, é difícil, mas como disse, se tens um público, as marcas até que vão à tua taxa. A segunda maneira de fazer dinheiro com o seu podcast é de ter doações diretas dos fãs ou de qualquer pessoa que assiste o teu podcast. Isso pode ser, como já vimos em vários podcasts, faz a sua doação no podcast, que também aparece no nosso podcast, né? Bem que poucas pessoas doaram, mas é uma maneira que pode-se fazer dinheiro com o podcast. Os dois fãs, os ouvintes, podem doar, ou pode ser, e a pessoa pode ter, como nós pusemos, pode pôr um PayPal, ou se tem uma conta bancária, pode pôr o IBAN da conta, da conta do dono do podcast, né? A pessoa que está a controlar as finanças do podcast. E essa é uma maneira também de ter os fãs ajudarem o podcast a crescer, e também uma maneira de fazer dinheiro com o seu podcast, que também é uma maneira um bocadinho mais fácil, mas tens que ter mesmo fãs que gostam do teu podcast e acham que o podcast tem valor, e como disse, estão disponíveis a pagar para ver o teu podcast a crescer ou continuarem a trabalhar. A terceira maneira que podes fazer dinheiro com o seu podcast pode ser vendendo os produtos no teu podcast. Pode ser produtos que foram feitos mesmo especificamente para o podcast, de preferência produtos que foram feitos especificamente para o podcast. Pode ser t-shirts com logo do podcast, né? Pode ser um copo do podcast, ou pode ser um chapéu, ou qualquer coisa que tenha a ver com podcast, né? que usam dentro do podcast, tipo os filmes que nós vimos da Marvel, né? Eles fazem muito dinheiro com os bonecos e os carrosséis, isso tudo que é, como disse, o IP da empresa, eles usam para vender outros produtos. Então, se crias um podcast, crias assim algo específico para o teu podcast, podes vender esses produtos e depois uma maneira também de rentabilizar e fazer dinheiro com o podcast. A quarta maneira que consegues fazer dinheiro com o seu podcast é pelo YouTube AdSense, ou fazer dinheiro mesmo com o YouTube se conseguires monetizar, não sei se falei bem, mas monetizar o teu podcast. O YouTube AdSense, infelizmente, não funciona em todos os países. Em Angola ainda não funciona muito bem, mas tem outros países que o AdSense já funciona muito bem. Provavelmente, quando a pessoa está no YouTube, o YouTube não para de rebentar com publicidades. Então, o da Angola não tem isso, não temos as publicidades, a pessoa, e até fora do país a pessoa tem que pagar o YouTube Premium para não ver as publicidades, mas é uma maneira de fazer
dinheiro com o seu podcast, mas isso a pessoa consegue fazer dinheiro quando já tem, acho que 1.000 inscritos e depois acho que tem, sei lá, 1.000 ou 10.000 horas de visualizações. É uma maneira difícil, mas se como disse, tens um público, vai ser fácil conseguir rentabilizar o teu podcast desta maneira específica. A quinta maneira que podes fazer dinheiro com o seu podcast é ter um clube de assinatura, onde as pessoas podem pagar para ver conteúdo exclusivo sobre o seu podcast em plataformas como o Patreon e outras plataformas que as pessoas conseguem pagar para ver conteúdo exclusivo. Mas a pessoa tem que ter em mente que para criar esse conteúdo exclusivo vai levar um bocadinho de tempo. Provavelmente tem um programa que as pessoas conseguem assistir de graça no YouTube ou nas plataformas do podcast, mas depois tem que criar conteúdo especial. Pode ser bloopers, pode ser making-offs, ou pode ser qualquer coisa que interessa as pessoas, os fãs do podcast. E tem que ser coisa que a pessoa não tem problema em pagar para ver. Então a pessoa tem que ter isso em mente e provavelmente vai precisar de mais equipa para conseguir criar este conteúdo, mas é uma maneira de fazer dinheiro com o seu podcast, com os fãs que acreditam e querem ajudar o podcast a crescer. A sexta maneira que podes fazer dinheiro com o seu podcast é colocando o seu podcast numa plataforma de streaming. Tem plataformas de streaming como a Netflix que já está a aceitar podcasts, e essas plataformas conseguem pagar um valor muito bom para ter o podcast na plataforma deles. Então, se a pessoa consegue criar um conteúdo que tem qualidade, que é aceitável nessas plataformas, a pessoa pode ser uma fonte de rendimento muito, mas mesmo muito boa para ajudar a cobrir os custos do podcast. A sétima maneira que podes fazer dinheiro com o seu podcast é entrar num programa de marketing afiliado, como existe do marketing do Amazon Affiliates, do Skillshare, Epidemic Sounds, Storyblocks, esses todos os programas de marketing afiliado, especialmente que as pessoas usam muito no YouTube para poder fazer marketing, para poder fazer dinheiro com o seu podcast usando esses programas, né? É uma maneira muito boa. Se a pessoa cria um podcast como o Vídeo Dá Dinheiro, né, e põe assim programas de marketing afiliado de maquiagem ou de roupa, às vezes não é muito bom, porque os ouvintes provavelmente não têm muito interesse nessa área, mas se a pessoa põe algo assim do Storyblocks ou de imagens de arquivos ou mesmo de música para usar nos vídeos, isso talvez é algo que as pessoas, que os ouvintes provavelmente vão querer necessitar para poder usar, vão necessitar aquele produto, aqueles serviços. Então tem que ter um bocadinho de cuidado, mesmo com as publicidades diretas, tem que ser coisas que os ouvintes estão interessados em usar ou usam mesmo no seu dia a dia. A oitava e a última maneira de fazer dinheiro com o seu podcast é entrar nas publicidades que estão dentro das plataformas do podcast, como no Anchor e outras plataformas que têm publicidade dentro do podcast, onde a pessoa só se inscreve para ter publicidade dentro, né, do podcast. Mas também a pessoa tem que ter em conta isso dos ouvintes, que se eles não têm problema em ouvir publicidades do nada dentro do podcast. E o bom disto é que o podcast não tem que fazer muito trabalho, é só aceitar a publicidade dentro do podcast, e depois a própria plataforma vai fazer todo o trabalho de encontrar os clientes, não sei o que, a publicidade e tudo mais. O valor pago às vezes é muito pouco, é um valor simbólico, e também esse programa de publicidade de podcast não funciona em alguns países. Em Angola não funciona ainda, principalmente o do Anchor. Dos outros ainda não sei, mas do Anchor ainda não funciona. Mas já tem países que essa maneira de publicitar, né, já funciona. Tem pessoas que já fizeram dinheiro, já fizeram $1.000, $500. Então é uma outra maneira muito boa de conseguir fazer dinheiro com o seu podcast. Então, as maneiras que provavelmente funcionam melhor em Angola ou talvez em África para rentabilizar o seu podcast são as doações diretas, ter um patrocinador ou publicidades diretas no podcast, ou mesmo vender produtos, porque muitos outros métodos ainda não funcionam muito bem, especialmente em Angola, né? Como em Angola não funciona muito bem em Angola, como o YouTube, não dá para fazer muito dinheiro no podcast, como eu disse, da plataforma do Anchor. Então a pessoa tem que ter cuidado em querer colocar o seu podcast nessa plataforma só para fazer dinheiro, mas depois o teu público-alvo não consegue ouvir ou assistir o podcast nessa plataforma específica, né? Porque nós sabemos o Spotify em Angola ainda não funciona muito bem, nem todos os podcasts passam no Spotify, né? O Spotify de Angola. Os outros países passam, como o nosso podcast Vídeos Dão Dinheiro, em Angola ainda não passava, só pessoas que têm conta no Spotify fora do país é que conseguiam ouvir.
Então, essas 3 maneiras que mencionei agora são as maneiras mais fáceis para fazer dinheiro com o seu podcast em Angola. Outros países da África não sei muito bem, mas em Angola, pelo menos, são as melhores maneiras de fazer dinheiro. Então, tens que ter em mente a plataforma onde vais pôr o seu podcast. O YouTube, como já soubemos, do Fly Podcast e outros grandes podcasts em Angola, é a plataforma mais acessível para todo mundo. E nós praticamente não fazemos quase nada no nosso podcast. E também, como dizem, né? As pessoas às vezes aprendem mais com seus erros do que com as suas vitórias. E vimos mais com esse processo todo que passamos em tentar rentabilizar o nosso podcast. Aprendemos muita coisa. Vimos várias maneiras de fazer dinheiro com podcast. Então achamos que era bom partilhar convosco para outras pessoas que querem criar o seu podcast. Então, como disse, aconselho, foca-te em ter um público, criar bom conteúdo e depois, com o tempo, o dinheiro vai vir. É impossível teres um podcast grande e não conseguires fazer dinheiro, porque se as pessoas assistem, quer dizer que o podcast tem valor e quer dizer que marcas podem publicitar, vai ter fãs que vão poder doar e tudo mais. Então, foca-te primeiro nisto e depois o resto vai vir. A tecnologia está a desenvolver muito rápida e o mundo de podcast está a desenvolver muito rápido, então não fica aquela pessoa que está para trás, né, achando que o podcast não vale nada, mas esse é o mundo está a crescer muito. Se queres criar um podcast, essa provavelmente é a melhor era para criar o teu podcast. Então, se precisas de ajuda também em criar o teu podcast, nós estamos aqui, podes mandar um e-mail, podemos ajudar em criar o seu podcast. Também filmamos podcast, se quiseres filmar o teu podcast um dia. E se gostaste do vídeo, dá um like. Se não gostaste, fala aí no comentário porque é que não gostaste do vídeo, né? Espero que o vídeo ajude as pessoas que estão interessadas em rentabilizar ou criar o seu podcast. Criei só esse vídeo de falar como rentabilizar porque já tem vários vídeos aí a falar como criar o seu podcast. Mas se tiverem interessado e querem ver esse vídeo, é só escrever nos comentários aí embaixo e vamos criar um vídeo. Então, muito obrigado pela visualização. Se gostaste, inscreva no canal e ajuda o nosso podcast a crescer no nosso canal do YouTube. Peace.